primeira coisa que eu gosto de fazer é relacionar com pessoas que não fazem a mesma coisa que eu faço. Entendeu? Ou um médico, um juiz, ou um empresário, ou um jogador, ou os vizinhos. Pessoas aleatórias que eles falam assim, cara, se eu precisar do advogado, quem que eu vou lembrar? Vou lembrar do Éder. Isso é cognitivo, as pessoas, elas têm laço afetivo. Elas querem contratar as pessoas que estão mais próximas dela. Ou quem a pessoa próxima dela indicar. Indicou. Estamos começando mais um episódio do Brand Mais Vendas Cast, o seu podcast sobre brand, vendas e negócios. Meu nome é Kleber Muniz, sou especialista em construção de marcas e hoje vamos receber aqui um convidado super especial. Quando vocês ouvirem ele falar, parece que vai ter uma semelhança, mas não é mera coincidência, vocês vão saber o porquê. Bom, o currículo dele aqui é um pouquinho extenso. Ele é advogado, devidamente inscrito na UAB Goiás desde 2013, pós-graduado em Direito de Famílias e Sucessões, pós-graduado em Penal e Processo Penal, pós-graduando em Direito Público, especialista em Ciências Criminais, conselheiro seccional da UAB, presidente da Comissão de Direito Criminal da UAB, CDCRIM, membro consultor da Comissão Especial de Estudo ao Direito Penal do Conselho Federal da OAB Federal, especialista em crimes ambientais, crimes em face da administração pública, crimes tributários e crimes de trânsito. Sócio do Bosco Porfírio Alvarenga Advogados Associados. É um prazer te receber aqui, doutor Éder Muniz. É uma grande satisfação estar aqui, Clebão. Mais uma vez, assim, a gente trocando essa ideia, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante. Acredito que o brand tem tudo a ver com a advocacia, né? Então, assim, eu fico muito honrado por esse convite, porque aqui tem a oportunidade das pessoas conhecerem a gente mais de perto, né? Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser muito produtivo. Maravilha. Eu não vou te chamar de doutor, porque você, para quem não sabe, ele é meu irmão, né? Irmão gêmeo. Muito parecido. Evidente, né? Evidentemente, somos irmãos gêmeos. E te admiro como irmão, te admiro como pessoa, te admiro como profissional que você é. Tenho orgulho aí da sua carreira que você construiu aí ao longo do tempo. Eu tenho certeza que você trilhou excelentes caminhos, vários desafios para chegar até onde você chegou. E a nossa ideia é justamente aqui entender um pouco mais de como que você trilhou a sua carreira profissional. Eu sei que em muitos lugares você já falou sobre isso. Eu gostaria de trazer aqui uma perspectiva um pouco diferente, né? O porquê que você escolheu, de fato, a advocacia? A advocacia é algo que vem comigo desde a infância, né? A gente sempre tinha o senso de justiça, né? Mas, de forma efetiva, iniciou-se quando eu fui trabalhar no Tribunal de Contas do Estado, né? Eu fui indicado pelo CAMP. Na época o CAMP era uma instituição responsável para colocar jovens e adolescentes no mercado de trabalho. E eu lembro que eu fiquei ali mais ou menos umas 2 semanas atendendo telefone no CAMP e tal, e pedindo a Deus para que pudesse dar uma boa oportunidade, né? E aí, quando eu estava ali na iminência ali de ser efetivado, o pessoal falou que tinha uma vaga para o Tribunal de Contas. Eu falei, nossa, então, assim, começou bem, né? E aí eu fui para o Tribunal de Contas trabalhar lá na divisão de fiscalização com a doutora Deise, na época, e o doutor Marcelo. E lá eu comecei a ter o contato com o direito, porque a gente tinha acesso à legislação estadual, legislação municipal, e ali a gente conseguiu ter uma perspectiva de forma efetiva do direito. E aí eu lembro que eu era estagiário, sempre era curioso e tudo mais. E eu lembro que a Priscila Norgan, ela já fazia direito nessa época. Ela era mais velha do que eu na época. Ainda é, né? Porque ela não morreu, né? Ainda, não congelou. Abraço, Priscila. E aí ela já fazia direito e eu peguei e falei assim... E a Deise falou assim, Éder, se você quer ter uma perspectiva maior de direito,
leia o Vadimeco. Ela pegou assim, ó, você vai ler esse Vadimeco aqui, que é um compilado de leis, e você vai fazer uma resenha para mim. Se for fazer a resenha, eu vou te dar um bônus. Ela falou que na época ia me ajudar a pagar a faculdade e tudo mais. Eu peguei, fiquei super interessado. E aí, naquele sentido, eu peguei, comecei a ler a Constituição e comecei a tomar gosto. E aí, algumas coisas que estavam ali na legislação, eu falei assim, cara, mas o Estado é responsável para nos dar saúde, educação, segurança, lazer, mas parece que isso não acontece. E ali começou a trazer uma indignação de falar assim, está escrito no papel, mas o governo não consegue entregar isso. E ali começou a despertar em meu direito nesse sentido. E aí, quando a gente foi para o 3º ano, eu já coloquei na camisa lá atrás, não, curso de direito e tudo mais. E ali Já tinha isso mais decidido, né? Mais decidido. Eu tinha muita dúvida. A gente sempre estudou junto. Né? Acho que toda a nossa trajetória escolar, a gente estudou na educação infantil, na educação média e também no ensino médio. A gente foi até o 3º ano juntos. Uhum. E eu lembro que você já tinha muito claro, né, que queria estudar direito. Na minha camisa era fisioterapia. Nada a ver, né? Fui mexer com fisioterapia. Eu pensava assim, não, eu tinha que ajudar as pessoas de alguma forma. E depois fui para psicologia. Na verdade, eu nem entrei na faculdade de fisioterapia. Eu fui para psicologia. Fiz 1 ano de psicologia. Depois eu fui para publicidade. Inclusive, bem versátil, né? E foi uma época que a gente estudou até junto lá na Fazana. Né? Foi. Era muito engraçado aquele período. E depois, de fato, eu decidi ir pro design, né? Mas continuou na sua jornada. E aí, como a gente estudava ali no pré-universitário, eu saía do tribunal na hora do almoço, ia a pé, descia ali a 10. Aí eu lembro que era muito engraçado que nosso irmão mais novo, o Igor, levava almoço pra gente, a gente almoçava no colégio. E era engraçado que a gente sabia que o dia era bom quando tinha bife, né? Quando era bife, minha mãe tinha acabado de receber. E outra coisa, e a gente também ficava feliz quando era aula de educação física. Sim. Que a gente aproveitava para dormir lá na quadra. O professor deixava a gente dormir, né? Não, vocês podem dormir aí. Que vocês estão cansados e tudo mais. Mas ali naquela época eu já tinha muito claro que eu queria fazer direito. Então, saí do pré-universitário e também saí do ensino médio, né? E também já saí do Tribunal de Contas. E aí eu precisei o vestibular para o UFG, não passei por causa de 10 pontos, aí vem aquela frustração, não tinha dinheiro para poder pagar uma faculdade particular e fui trabalhar na Elma Engenharia. E aí, chegando lá, eu fui para o departamento pessoal. E ali, de forma muito evidente, eu contratava e admitia os funcionários. Então, tipo assim, era uma empresa de engenharia, lá na Elma Engenharia, e tinha aquele tanto de peão, todo mundo, um monte de peão entrava na sala, assinava carteira, conferia documentação e tudo mais. E, frequentemente, a empresa era demandada de forma, na Justiça do Trabalho, e aí eu tinha que reunir aquela documentação e levar para o advogado. O advogado ligava, ô Ed, tá faltando tal documentação que traz aqui para mim. E aí eu pegava essa documentação, subia ali até T2, que é ali próximo do tribunal, e eu achava aquele ambiente muito emblemático. Eu falei assim, nossa, que ambiente top. E o advogado da empresa era um advogado muito bom. Então, eu falei assim, cara, eu preciso de me tornar advogado. Então, ali foi uma consolidação daquilo que eu queria. Mas eu estava naquela iminência. Eu tinha que fazer faculdade, não tinha dinheiro e tudo mais. Apesar que eu ganhava um salário um pouquinho melhor na Elmo, mas aquele valor não dava para poder pagar a faculdade. Mas mesmo assim eu quis encarar. E nesse meio termo, eu recebi a proposta do escritório de advocacia e aí eu teria que decidir onde que eu ia ficar. Eu acabei que abri mão daquele emprego, eu sempre conto onde eu vou, que eu fiquei indo para o trabalho ia para o uniforme do trabalho, para minha mãe não desconfiar que eu tinha pedido conta, e ia para o escritório de advocacia. E aí chegava lá, fazia o trabalho, voltava para casa e vestia o uniforme da antiga empresa. Até que um dia minha mãe ligou lá na Elma Engenharia e perguntou, gostaria de falar com o Éder. O Éder? Não, tem 3 meses que não está aqui. Ou seja, já tinha pedido conta e estava no escritório de advocacia. Aí minha mãe foi lá no Daniel, falou, você está explorando meu filho. Eu lembro dessa história. E tal, que não sei o que você está fazando com ele. E aí eu falei, mãe, isso aqui é o que Como é que você deixou de ganhar esse salário? Esse salário para poder ganhar menos e um emprego inseguro. Nossa. Falei, mãe, é o que eu quero ser advogado e
e já estava apaixonado pela advocacia. E aí acabei entrando na faculdade, com aquela dificuldade toda. E ali começou a minha carreira jurídica ali, nesse limbo aí desse tempo. E para mim foi algo crucial mesmo para definir aquilo que eu queria para minha vida. Maravilha. Éder, quando nós pensamos em uma carreira jurídica, o direito é muito amplo e não dá para você ser tudo. Você tem que escolher uma especialidade. No teu caso, você hoje é reconhecido como um advogado na área criminal. E muito se fala, principalmente nos noticiários, aquela questão de muitas vezes a imagem do advogado. Como é que esse advogado defende esse bandido? O cara cometeu um crime e etc. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse contexto. Como é visto a imagem do advogado e como ele pode ser visto, de fato, como advogado criminal que se posiciona, mas que tem uma idoneidade. Onde se separa essa ideia de ele está defendendo um bandido, ele está defendendo um criminoso ou quem cometeu um crime? Como é essa diferença? Olha, na Constituição, principalmente no seu artigo 5º, fala sobre o direito do contraditório e ampla defesa. Ou seja, todo cidadão que está sendo processado criminalmente, ele tem direito a uma defesa, né? Uma defesa técnica, qualificada. Porque o advogado ele é o tripé da balança da justiça. Então, de um lado tem o Ministério Público, do outro lado tem a magistratura e o advogado, que é o responsável para poder patrocinar aquela defesa. O advogado ele é o único profissional que tem capacidade postulatória para poder fazer uma defesa, prevista em Constituição, no artigo 133, fala que o advogado ele é indispensável para a administração da justiça. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não se pode confundir a figura do advogado com o seu cliente, porque são pessoas distintas. O advogado está ali para defender aquele direito que está previamente constituído na legislação. Então, ele está ali para positivar aquilo que é garantia do contraditório e ampla defesa. E quando o advogado ele é confundido com a pessoa do seu cliente, a sociedade ela comete um equívoco, porque todos nós somos sujeitos a errar uma vez, a ter uma vida a sofrer um processo criminal de forma injusta, né? Quantas pessoas não são processadas de forma injusta, ou são caluniadas, ou são difamadas, ou é atribuído um crime a ela que não cometeu? Mas, doutor Éder, e as outras pessoas que cometeram o crime? Essas também, elas vão responder no rigor da lei, mas elas precisam de uma defesa. Até porque não existe processo sem advogado, porque se esse processo tiver sem advogado, ele é nulo. Mesmo que seja um defensor público. Mesmo que seja um defensor público. Por isso que a Constituição prevê que, na falta do advogado constituído, vai ser nomeado um advogado dativo, aonde não tiver defensoria pública, e nos lugares que tiver defensoria pública, ela vai assumir o patrocínio daquela ação penal. Então, existe esse sentido. Então, a sociedade tem que entender que, independente se nenhum advogado quiser advogar para uma pessoa, vai ter a figura do defensor ou do dativo para poder patrocinar a defesa dele. Porque não existe processo criminal sem defesa. Então, começa através do inquérito policial, através de uma apuração de autoria e materialidade. Posteriormente, esse inquérito é remetido para o Ministério Público, onde ele vai opinar pelo arquivamento, ou vai oferecer a denúncia, ou vai pedir diligência, ou vai oferecer um ANPP, se o crime for de menor potencial ofensivo, ou pena menor de 4 anos. E aí, posteriormente, se for uma denúncia, vai ser remetido para o juiz vai receber aquela denúncia ou não. Se ele receber, ele vai intimar aquele acusado para poder constituir um advogado no prazo de 10 dias para poder patrocinar sua defesa. Você entende? Então, é um triângulo. Então, a sociedade tem que entender que o advogado criminalista, ele não defende o crime, né? Não se pode confundir porque são condutas diferentes. Então, eu tenho a minha conduta, eu sei o que é certo, o que é errado, mas a partir do momento que eu sou constituído por um cliente para poder patrocinar uma defesa, eu tenho que patrocinar ela de forma evidente, de forma... Nos parâmetros da lei. Nos parâmetros da lei. Meu limite está na legislação. Fora disso, eu não vou praticar, eu não vou atuar, né? Então, eu vou agir em cima da legalidade. Éder, pensando então no processo de construção de uma imagem de um advogado criminalista, existem casos que podem subtrair
valor da imagem do advogado, do tipo, aquele advogado está envolvido ou ele advoga para tal caso. Então, você está falando que, na verdade, o advogado ele defende o direito dele. Sim. Mas a mídia, ela também faz um trabalho de construção positiva ou negativa do advogado. O quanto isso influencia? Você, como profissional hoje do direito, você acredita que, assim, Kleber, esse tipo de caso não traz valor para a minha marca, pessoal. Não traz valor para a minha postura como advogado e talvez eu possa ganhar grana com esse caso, mas isso, de alguma forma, afeta a minha credibilidade, talvez para os seus pares, não, mas talvez para os futuros clientes. Você acha que existe esse contexto? Existe, sim. Até porque é o seguinte, existe um certo tipo de perfil, e eu volto lá atrás, por exemplo, o jovem advogado, ele, teoricamente, ele não consegue escolher os seus clientes, porque ele está começando, ele precisa de dinheiro, então ele vai advogando para o que aparece, certo? Agora, tem certo tipo de questões que, quando você envolve valor de marca, que você vai se posicionar, por exemplo, hoje eu me posiciono como advogado que trabalha com crimes contra a administração pública, crimes tributários, crimes de trânsito, Lei Maria da Penha. Então, se eu começar a nichar minha carreira para outro lado, por tráfico de drogas, homicídio, latrocínio, furto, então eu vou ter que... A minha imagem vai ser atrelada a isso. Entendi. Não que isso seja ruim, porque eu tenho vários advogados que trabalham nessa área, mas eu me decidi por me posicionar nesse sentido. Por quê? Porque é um cliente que eu trago no meu escritório, é um cliente que eu vou na empresa dele, que eu troco ideia com ele, mas eu não iniciei nesse topo, né? A gente fala sobre crimes de colarinho branco, né? Entendi. Hoje. Então, assim, é o nicho que eu escolhi atuar. Eu me sinto mais à vontade, eu me sinto mais seguro de atuar nesse sentido, porque eu acredito que é uma advocacia nesse sentido. E, teoricamente, são crimes que são menores de potencial ofensivo. Então, não é aquele criminoso contumaz, né? A gente classifica também os crimes periféricos, né? Ou se não, crimes de sangue, né? Que é o homicídio, esses crimes de facções e tudo mais. Entendi. É algo que eu não quero no meu escritório. Você não quer associar a sua imagem? Eu não quero associar a minha imagem a isso. Mas eu tenho advogados que querem trabalhar com isso. Né? Então, assim, e é totalmente louvável. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas o meu posicionamento é nesse sentido. O lugar onde eu transito, as pessoas que eu faço parceria, todos eles entendem. O Éder trabalha com esse tipo específico de situações. Essa mensagem já está clara. Essa mensagem já está clara. Então, eu não posso mais retornar a minha imagem atrás. Se chegar um crime, alguns processos dessa natureza, eu vou fazer parceria, eu vou indicar para um colega que faz e tal, e vamos ganhar junto. Mas eu quero me posicionar nesse sentido, até porque é algo que precisa ainda ser explorado, é algo que tem poucos profissionais no mercado, entendeu? Que exige também você ter uma expertise no direito tributário, no direito ambiental, para você atrelar a sua defesa criminal a esse ponto, para entregar algo efetivo para o seu cliente. Eu também faço uma parte também no escritório de forma consultiva, ou seja, até mesmo uma forma de compliance para o empresário. Olha, você não tem só problema trabalhista ou civil, você também tem um problema criminal. Então, você precisa blindar a sua empresa nesse sentido. Então, eu quis atrelar a minha imagem nesse sentido. E aí, consequentemente, vai chegando só ações dessa natureza. Entendeu? Porque na verdade, para quem está nos ouvindo, o que é muito importante, principalmente quando nós estamos falando de marcas pessoais, seja um advogado, um médico, um consultor, existe a necessidade dele entender que nichar é importante por conta de que você escolhe um segmento, esse segmento tem um nicho e desse nicho ainda você tem uma especificidade, subnicho, né? Um subnicho de público que você quer atingir. Então vamos imaginar que você, por exemplo, no caso do Éder, ele é um advogado que atua no direito, mas que ele tem a área criminal como especialidade e tem um público específico que ele quer atender. Então, uma das características do posicionamento é você saber com quem você quer articular e direcionar a sua linguagem e a sua comunicação para esse público. Éder, então, quando nós olhamos então, para a imagem do advogado, o advogado ele precisa transmitir credibilidade, isso é um fato. Sim. O que eu entendo inicialmente, por exemplo, como característica de posicionamento, primeiro as pessoas avaliam a sua imagem, depois a sua capacidade de conexão com essas pessoas, depois ela vai avaliar o seu conhecimento e, por último, os resultados que você entrega.
Quais são esses resultados que você atua? E hoje se fala muito desse posicionamento digital. Hoje a OAB existe algumas limitações que o advogado tem para divulgar a sua marca e falar do seu trabalho Sim. e do seu serviço. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre que restrições é essa, até qual é o limite do advogado de promover e de divulgar a sua marca. Porque a legislação, principalmente no Estatuto da Ordem, fala que a advocacia não é uma atividade mercantil, né? É uma atividade de bastante tempo, né? Onde que exige do profissional uma certa postura, ou seja, é o cliente que tem que procurar esse advogado. E a legislação conseguiu abrir um leque para muitas questões nesse sentido. E hoje, por exemplo, eu não posso vender o meu serviço no seguinte sentido. Olha, eu sou doutor Éder, advogado criminalista, sou o melhor advogado do estado de Goiás. Venha ao meu escritório que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Eu não posso fazer esse tipo de propaganda. O meu conteúdo tem que ser um conteúdo informativo e até mesmo pedagógico. Ou seja, por exemplo, olha, se você receber uma intimação de um delegado para poder prestar depoimento ou para poder prestar esclarecimento ou como testemunha ou como investigado, procura um advogado criminalista. Ele vai poder te auxiliar nesse sentido. Tá vendo? Então, assim, ó, a minha publicação tem que ser num caráter pedagógico. Eu estou informando a pessoa que o direito que ela possui de ter uma defesa competente para poder acompanhar naquele caso concreto. Entendeu? Então eu não posso falar assim, se você for intimado para ir na delegacia, me contrate. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Como nos Estados Unidos a regra é diferente. Então, os advogados lá colocam em outdoor, em televisão, em carro, em ônibus. Então, a publicidade dentro da advocacia hoje é diferente. E qual é a sua visão sobre isso? Você acha que isso está ultrapassado? Você acha que isso é bom por um lado, mas é ruim por outro? Como que você enxerga isso? O que a maioria dos advogados defende é que quem teria o poderio financeiro maior ia prospectar mais clientes. Ou seja, então, se eu tenho mais dinheiro, eu vou fazer mais propaganda e, teoricamente, a advocacia mais jovem ficaria prejudicada porque essas pessoas não iam acessar elas. Eu entendo, sim, que tem que ter uma limitação porque, realmente, a advocacia é algo peculiar. Mas eu entendo que algumas coisas estão ultrapassadas. Né? Eu vejo que a forma que você abordar, ela tem que ter uma regra mais abrangente. Então, comercializar, porque eu vejo meu escritório como uma empresa. Sim. Meu escritório, ele é uma empresa. Então, como é que a empresa ela se divulga? Através de propaganda, através de... Né? Então, assim, eu acho que... e eu acredito que o Conselho Federal tá caminhando para isso. Então, existe uma discussão. Existe uma discussão muito abrangente sobre isso. Já está madura. Já está bem madura. Acredito que vai ampliar mais a regra de publicidade. Mas eu acredito, sim, que ainda tem que manter a... Como é que fala? A liturgia da advocacia. A advocacia é uma atividade litúrgica, né? É um sistema de justiça. O advogado, ele é a voz da sociedade, ele é aquele que leva as demandas para o Poder Judiciário. Então, essa atividade, sim, tem que ter esse controle, mas eu acredito que dá para poder abrir o leque para muitas coisas, para poder até mesmo ampliar a imagem do advogado perante a sociedade. Entendeu? Maravilha. O advogado, eu vejo também o advogado como um empreendedor, um empresário. Sim. Um empresário do direito. E como empresa, ele precisa entender sobre gestão, ele precisa entender sobre marketing, ele precisa entender sobre vendas. Hoje, Éder, como funciona o processo de captação de clientes do seu escritório? Eles vêm por recomendação? Vocês têm algum tipo de trabalho de captação desses clientes? Como que vocês qualificam esse cliente? Você me disse anteriormente sobre a sua especialidade, de como que você preferiu escolher os seus tipos de clientes. Queria entender como funciona hoje esse processo aí de trazer novos clientes para o escritório e gerar demanda. Olha só, nós três como sócios, eu, Daniel e João Bosco, cada um é especialista em uma área. Então, o Daniel é especialista em direito consumidor, o Dr. João Bosco é especialista em direito imobiliário empresarial, eu especialista em direito criminal. Então, nós que já temos um tempo de estrada, nós temos os nossos clientes que já são os clientes qualificados, aqueles que já estão na nossa carteira há algum tempo. E esses clientes, de forma orgânica, eles vão indicando para outros. Certo? Então, assim, esses clientes nossos que
a gente fala cliente qualificado, é que ele vem através dessas indicações, certo? De amigos, de familiares, ou até mesmo dos próprios clientes que já são consolidados na nossa carteira. Mas dentro do direito do consumidor, que é a área do Daniel, a gente sim faz uma prospecção através da internet. E também abrimos uma área agora de direito trabalhista e direito previdenciário. Esse sim, a gente vê que a gente consegue trazer uma qualidade melhor através dos leads, através do tráfego pago. Então, esse sim, a gente vai para o campo da internet, a gente investe no tráfego pago. A gente tem um departamento comercial para poder recepcionar esses clientes e fazer a qualificação daquele leads e fazer o protocolo e fechamento de fazer o fechamento de contrato e os protocolos das ações. Então, sim, nosso escritório também está no digital, ele está posicionado no digital, a gente tem feito esse trabalho. Por quê? Porque a gente consegue atender o Brasil inteiro. Então, temos clientes de vários estados, de várias cidades. Por quê? Porque o tráfego pago ele consegue alcançar essas pessoas. Então, nós estamos posicionados digitalmente para também prospectar esses clientes. Então, é uma forma que o escritório tem também de prospectar. Os clientes que são de indicação é aquele cara que é mais qualificado, ele vai até o seu escritório. Muitos clientes, eles fecham um contrato e nunca viu meu rosto, entendeu? Mas a gente fez a entrega jurídica para ele. Então, com a modernização, nos auxiliou muito a acessar pessoas que talvez seriam inacessáveis, inalcançáveis, entendeu? Então, assim, eu vejo que é nesse sentido que a gente tem que entender que se o advogado não se posicionar digitalmente, ele vai ficar para trás. Maravilha. Éder, quais são os ônus e os bônus de ser um advogado em carreira solo e um advogado em sociedade com outras pessoas? Como você enxerga isso? Olha, ser um advogado em carreira solo exige de você o quê? Muita resiliência, né? E sabedoria. Por quê? Você é a pessoa do negócio, né? Então, se der ruim na frente, a culpa tudo é sua. Então, você assume um risco maior. Teoricamente, você vai ter uma rentabilidade maior porque 100% daquilo ali é seu. Mas você vai ter que ter gestão de escritório, gestão de tempo. Então, teoricamente, hoje, com o nosso estilo de vida, é recomendável que você comece a ser carreira solo por um tempo. Mas depois você vai ter que ter uma equipe, suas demandas vão aumentar. Então, é humanamente impossível você ter carreira solo. Mas, se tratando de sociedade, você pode ser uma sociedade só a figura sua do escritório, e você... E ter os outros associados. Os associados e um grupo de pessoas que trabalham contigo, está tudo certo. É o seu nome que está lá. Mas você só tem um braço, você segue aquele nicho ali e você pode ter sucesso, está tudo certo. Esse é a questão do bônus. A questão do ônus é justamente isso. Você tem que ser resiliente, sozinho é muito mais difícil e você não pode ir tão longe, né? Você pode caminhar por um tempo, mas não vai tão longe. A questão da sociedade é que você consegue você consegue acessar outros lugares, né? Então, assim, quando os sócios têm a mesma visão que você de empreender, de conquistar outros braços, você vai ter o ônus de dividir aquele lucro com 3 pessoas ou 4 pessoas, o tamanho da sociedade. Mas, consequentemente, aquele lucro pode ser maior, porque você vai alcançar mais pessoas, né? Então, um sócio traz uma demanda, outro traz outra demanda, os dois... Então, um é bom para administrar, outro é bom para peticionar, outro é bom para prospectar. Uhum. Então... Vai unindo as expertises ali e vai dando... Unindo as expertises e forma uma sociedade. Bacana. Entendeu? Então, a sociedade é como um casamento. Então, um abrindo mão, outro renunciando, mas tudo em prol daquela sociedade para que ela possa crescer. E hoje ali, como é que vocês dividem os papéis na sociedade? O que você faz, o que o Daniel faz, o que o João Bosco faz? Hoje a gente tem... Eu tenho... É porque eu gosto dessa área, né? Eu tenho a função de ser o administrativo, né? De gerir os meninos, de chamar para conversar, de ajustar a rota. O João Bosco tem a função de ser o jurídico do escritório, né? De corrigir as demandas, de ter acesso a essas pessoas. E o Daniel também tem como essa função financeira, de ajustar essas questões mais internas. Então, assim, cada um tem a sua expertise, ou seja, cada um tem
tem a sua forma de lidar, tem as suas próprias características. Então, por exemplo, eu sou mais ligado à questão da tecnologia, de estar perto das pessoas. Do digital. Do digital, de falar. Os meninos são mais comedidos, mas está tudo bem. Mas, assim, eu tenho essa conexão, porque como eu sou o mais novo da sociedade, né, de idade, então a gente precisa de entender que cada um tem uma função essencial para que a sociedade possa crescer, entendeu? Maravilha. Éder, vamos imaginar que nós estamos em uma sessão de mentoria e você está aqui com um jovem advogado criminalista que quer ter sucesso na sua carreira profissional. Que conselhos você traria para esse advogado? O primeiro conselho que eu dou para ele é o seguinte: vai fazer estágio. Porque o estágio é o que te abre portas. Procure ter oportunidade com um advogado experiente, porque ali você vai aprender a lead do escritório. Porque às vezes a pessoa está fazendo estágio no fórum, um estágio numa empresa, no jurídico, mas não peticiona, não tem contato com o juiz, não tem contato com o fórum. Esse contato com o advogado é muito importante, porque ele faz você ter uma visão mesmo da advocacia. Então, porque aquilo que você está estudando ali na faculdade, de manhã, à tarde você aprende no escritório. Então, vai convergindo tanto a prática quanto o científico, e você consegue unir essas duas questões. Então, para mim, o que eu considero crucial é o quê? O estágio. Né? E isso te dá um norte muito, muito interessante. Outra coisa, se envolver na ordem. A ordem é uma instituição muito, muito aberta para o empreendedorismo, para as pessoas se capacitar. Temos cursos dentro da OAB, né? Temos várias oportunidades ali de network. Então, isso são 2 conselhos que eu dou que eu acho interessante a pessoa, para iniciar sua carreira, ter essa vinculação com o escritório de advocacia e com a OAB. Éder, como construir boas redes de network dentro da advocacia? A gente sabe hoje que o network é uma moeda valiosíssima, vale mais do que a grana em si. Porque quanto mais pessoas conhecem você, quanto mais pessoas conhecem a sua marca, mais a propensão de você fechar negócios. Esses dias eu estava assistindo um outro podcast e eles estavam conversando justamente sobre a característica de network, que muitas vezes para você fechar excelentes contratos e bons contratos, você precisa saber como acessar esses lugares. Sim. Porque, na verdade, os lugares que você acessa, ele pode mudar a dinâmica da sua vida profissional, financeira e por aí vai. E hoje, como que você enxerga isso? Quais as estratégias que você utiliza para criar e gerar network? Eu acho isso muito essencial, até porque é o seguinte: a primeira coisa que eu gosto de fazer é relacionar com pessoas que não fazem a mesma coisa que eu faço. Entendeu? Ou um médico, um juiz, ou um empresário, ou um jogador, ou os vizinhos. Pessoas aleatórias que eles falam assim: cara, se eu precisar de um advogado, quem que eu vou lembrar? Vou lembrar do Éder. A segunda coisa que eu faço é relacionar com outros advogados que não são da minha área. Né? Perfeito. Que eles têm outro estilo de clientes. E se um cliente tem precisado de um criminal, ele fala assim: não, eu tenho um amigo para te indicar. Né? Então, assim, é uma forma que eu acho totalmente interessante para que você possa acessar outras pessoas que você não iria acessar. Ou seja, ou ir num congresso, numa viagem, num locais diferentes aonde você vai, para que você possa ter esse contato. Eu vejo pessoas que às vezes vai num lugar, ele paga só pelo network, ele nem está ali para poder absorver aquele conteúdo, ele paga só para conhecer gente. Só para conhecer gente, entendeu? Então ele vai num evento de carro, ele vai num kart, ele vai num estádio de futebol, entendeu? Ele vai num teatro, ele vai em qualquer lugar onde vai ter pessoas que ele pode acessar. Então eu acho interessante a gente sair um pouco da bolha, porque geralmente a gente tem tendência de ficar mais próximo daquelas pessoas que a gente tem afinidade, né? E assim, na igreja você pode fazer network, quando você vai abastecer seu carro, na padaria onde você vai, as pessoas têm que conhecer o que você faz, né? Então, assim, aonde você for, você tem que deixar a marca. Pô, eu sou um advogado, eu sou um profissional do Deixar rastros, né? Deixar rastro. Porque na hora que pintar um problema, a pessoa vai lembrar de você. Isso é muito interessante. Isso é cognitivo. As pessoas, elas têm laço afetivo. Elas querem contratar as pessoas que estão mais próximas dela. Ou quem
a pessoa próxima dela indicar. Indicou, recomendou. Então, assim, é nesse sentido aí. Eu acho interessante, principalmente essa questão da construção da marca pessoal, que justamente a necessidade de nós deixarmos rastros de marca. Quando a gente olha para as obras do Oscar Niemeyer, não precisa nem ter a assinatura dele, a gente sabe que são as obras deles porque existe uma característica, existe uma personalidade, existe gatilhos e narrativas que são utilizados que a gente facilmente reconhece. E, Éder, como que você usa esses gatilhos de narrativa, de comunicação? Que insights são esses que você utiliza para gerar credibilidade para a sua marca? Olha, hoje o Instagram ele é uma ferramenta muito positiva, né, para a nossa construção de imagem. Antigamente a pessoa, você entregava o cartão para ela ia ter seu escritório para te conhecer, ver a estrutura do escritório, para ver quem que você é, para poder confiar uma ação nas suas mãos. Hoje não. O cliente, vou indicar o doutor Éder. Ele já vai aonde? No meu Instagram, para saber quem que eu sou. O que eu falo. O Instagram é seu território. É meu território. Quais são meus posicionamentos e tal, que não sei o quê. Eu falo, caramba, cara, que loucura. E é isso mesmo, que a pessoa quer... É igual quando você vai procurar um médico. Sim. Você vai procurar saber quem que é, quem que as pessoas falam dele, né? Como é que é o posicionamento dele na internet, no Google e tudo mais. E aí eu sempre uso o gatilho, tipo assim, ó, cara, por exemplo, uma questão muito interessante. Eu estou no tribunal, eu falo, pedindo deferimento. Ou seja, o cliente que está me vendo, um amigo que está me vendo, um advogado, ele fala assim, pô, é dirigente, ele está lá no tribunal, correndo atrás. Também tem um jargão que eu uso, tipo, segunda-feira é o dia das melhores oportunidades. E realmente é o dia das melhores oportunidades. Por quê? As pessoas, elas estão no domingo de família, tá almoçando, ela está pensando o que ela vai resolver na segunda-feira. Então, se tem um problema, ela lembra, amanhã eu vou ter que falar com o meu advogado. Quem vai ser o profissional que eu vou contratar? Então, assim, então eu posto lá, segunda-feira é dia das melhores oportunidades. Por quê? Porque sempre acontece coisas boas na segunda-feira, sempre alguém te procura para algo novo e tudo mais. Então, assim, eu acho que essa forma de se posicionar. E eu sou 24 horas advogado, né? Sim. Tudo tem que ser intencional. Então, tudo que eu faço, todo movimento que eu faço, ele tem uma intenção de falar quem que eu sou, o que eu faço, e para gerar uma credibilidade naquele que for meu constituinte, entendeu? Eu sempre tento também trabalhar com conteúdos que, de alguma forma, as pessoas possam lembrar que eu sou um profissional que trabalha com marcas, com branding, né, com vendas. Então, quando você fala da intencionalidade, isso também depende de uma estratégia que você constrói. Sim. Né? E essa narrativa ela passa por esse processo de eu quero alcançar esse público, eu preciso ser intencional, eu preciso saber o que falar e aquilo como eu vou conectar com as pessoas. E as pessoas gostam de conectar com o seu dia a dia, com o seu trabalho, mas também com as suas coisas corriqueiras do dia a dia. As pessoas gostam de se conectar com pessoas que são reais e não pessoas fake, que sempre está tudo bem, está tudo dando certo na vida dela. Compartilhar os perrengues, né? Compartilhar com o dia a dia que você foi na feira. Por exemplo, ontem mesmo eu fiz uma publicação que fui na feira, falei uma coisa simples e as pessoas engajam, as pessoas respondem, né? Porque é a vivência, é o dia a dia. E muitas vezes você fala o que as pessoas gostariam de falar, né, naquele lugar, né? E uma coisa interessante, Éder, quando nós falamos sobre experiência profissional e postura profissional e imagem profissional, nós somos homens negros, né, que estamos diante de uma sociedade que, querendo ou não, elas têm um embasamento baseado no racismo estrutural e a gente sabe que existe uma trilha muito mais complexa para se destacar no mercado, né? E ter um posicionamento profissional, político, é importante para que você mantenha suas raízes e se mantenha de cabeça em pé também. Hoje, como você vê, você como um profissional negro, quais são as inspirações que você tem? Quais são as pessoas que você se inspira? E se você recebe feedback das pessoas que se inspiram em você também? Se você acha que pela sua cor da sua pele, em alguns lugares isso é uma barreira, as pessoas têm julgamentos, as pessoas fazem juízo de valor, como que você vê isso? Olha, eu vejo o racismo estrutural como algo também cognitivo, né? As pessoas têm já um conceito formado. Eu vejo que o homem preto, a mulher preta,
ele consegue transpor as barreiras justamente através do conhecimento, né? Porque antigamente a gente via o preto como cantor de samba, de pagode, jogador de futebol. Só que a gente não via um preto juiz, um preto médico, né? E hoje, graças a Deus, a gente está vendo a nossa raça se ascendendo para esses lugares, né? E quando ele chega nesses lugares, as pessoas, elas falam assim, pô, como é que esse cara chegou aqui, né? Ele estudou e tudo mais. O sistema sempre trabalhou para que ele não tivesse ali. E assim, eu vejo hoje, talvez que possa acontecer comigo de forma velada, né? As pessoas devem entender, tipo assim, pô, como é que o Éder tá aqui? Como é que tá essa posição? Mas, de forma visual, eu não consigo enxergar isso, até porque parece que o status que você chega te blinda de algumas questões, né? Então as pessoas não enxergam mais a cor de sua pele, enxergam a sua competência, né? Então isso é muito real, muito nítido. Eu entendo que se, por exemplo, talvez eu não fosse competente, ou se tivesse um cara talvez fracassado, ou um cara que não tiver nenhuma relevância, eu seria só mais um. Então eu acho que é o seguinte, eu sempre falo assim, que o espaço você tem que tomar ele. As pessoas não vão te entregar de graça. Você tem que tomar ele, tomar posse e engajar. Eu vejo isso que influencia vários jovens pretos. Eu recebo toda semana vários feedbacks de jovens pretos que estão iniciando a faculdade. Recentemente um falou assim, não, Éder, uma pessoa falou para mim que direito não é curso de preto, que eu não vou conseguir alcançar, que esse lugar não é Olha só como é que é a mentalidade. Olha só. Né? Falei assim, não, mano, vai em frente. Esse lugar é seu. Esse lugar é seu, toma posse e vai. Eu quero ver você brilhando, eu vou te entregar a sua carteira e a gente vai junto. E é isso, a gente vê como referência. Brasília tem um magistrado negro chamado Fábio Esteves, inclusive fiz uma live com ele, pra gente compartilhar nossas histórias, né? De várias pessoas que são influenciadores. E o Fábio Esteves, inclusive, ele estava à disposição, acredito que não sei se era no STJ ou no STF, como juiz auxiliar, né? Tamanha a competência dele. Tivemos também uma recente referência que foi o Joaquim Barbosa, que era um grande magistrado. Exímio orador. Exímio orador, cara que tem um notável saber jurídico. Então, assim, muito nos honra. Inclusive agora, recentemente também, o presidente do TSE, um dos ministros do TSE, que também era negro, inclusive ele fez parte agora do presidente da banca examinadora do concurso para magistratura. Então, assim, essas referências são importantes. Quando a gente vê um jovem negro, uma pessoa negra com um espaço de poder, a gente se sente parte, fala assim, caramba, que legal, né? Interessante a pessoa. Com certeza aquele negro tem uma trajetória de resiliência, né? Então, para nós é muito bom. Eu me sinto... E também eu acredito que a cor me beneficiou muito em muitas coisas, sabe? Tipo assim, acaba que você vira uma referência, porque tem poucos negros no mercado, né? Infelizmente, mas se Deus quiser a gente vai virar esse jogo. Mas, querendo ou não, tipo assim, você se torna uma referência. Pô, né? O Éder chegou ali, então, tipo assim, as pessoas têm tendências de confirmar a imagem de quem é resiliente. Bacana. Né? Eu lembro que quando a gente era criança, a gente morava no Parque Ateneu, um bairro emblemático, né, aqui de Goiânia. Emblemático em Goiânia. E eu me lembro que uma vez a gente estava no campo, e tinha um cara que veio brigar comigo, e você foi lá e desceu o cacete nele, e você me defendeu. Assim, você é meu irmão mais velho, de 3 minutos apenas de diferença, né? Certo. Mas você sempre teve esse senso de justiça, né, e etc. Eu sempre fui um cara mais pacífico, né? Uhum. Embora eu tenha uma cara boa, não me enfrenta que eu sou lutador de Muay Thai. Tô brincando, gente. Mas olha só que engraçado, é que a nossa infância ela sempre foi influenciada por sérios fatores. A gente cresceu num setor de periferia, que vivenciando vários crimes, né? Ofertas de drogas, oferta de ir para o mau caminho, e a gente sempre teve a figura da minha mãe e do meu pai também como balizadores para que a gente pudesse sempre focar nos nossos estudos, focar no trabalho, para que a gente pudesse realmente ter uma profissão, ter um legado. Então, a nossa mãe e o nosso pai, eles são responsáveis por você estar onde você está, Sim. pelo nosso irmão Igor, onde ele está, e também eu, onde eu estou. Então, a família é fundamental para isso, né? E, para quem não sabe, também, durante a nossa adolescência, a gente teve um grupo de rap, né? Sim. Chamava Nós Dois... Fusão Perfeita. Fusão Perfeita, né? Então a gente cantava rap. Pra quem não sabe, eu já fui rapper. Então, e dos bons, nós era bom. E era bom. Né? A gente é bom ainda, né? Modéstia à parte, a gente era bom. Os melhores de Goiânia. Né?
Então o hip hop, ele faz parte da nossa vida, né? Como Trilha sonora. E o interessante é que a gente passou por essa transição, né, Éder? A gente viveu uma época que o hip hop era música de bandido, de mala, e hoje é uma música que fatura milhões, né? Então, hoje o rap é ouvido nos condomínios, nas classes baixas, nas classes altas, e isso influenciou. E como o hip hop impactou na sua carreira profissional hoje? Olha, o hip hop faz parte ainda na nossa vida, né? Até porque a gente não deixa, porque ontem mesmo eu estava revirando algumas coisas lá no YouTube, encontrei várias músicas, falei assim, caramba, eu escrevi essa música. Inclusive o Éder tem um canal no YouTube. NB Rap. Com várias músicas lá. Então, assim, a música nos influenciou desde cedo, né? Porque ela nos deu um norte, culturalmente falando. Sim. Né? Porque nos ligou à cultura da rua, a cultura do skate, do basquete. E, querendo ou não, a gente também sempre... A gente foi influenciado pelos melhores, né? Igual o grupo Ponto B, eram os melhores rappers que tinha em Goiânia. Tanto na escrita, como formas de se vestir e tudo mais. Então, aquilo ali trouxe para nós... E nos blindou também do crime, né? Sim. A gente foi... Então, para nós, o nosso prazer era escrever, ir para o ensaio e tudo mais. Então, isso... E de forma cognitiva, a gente via que os caras também escreviam bem, porque eles também liam bem. Eles também estudavam. E a capacidade de raciocínio também. Né? Muito rápido, né? Então, isso é muito rápido. Isso te dá perspicácia, te dá... Sim. Você sabe conseguir lidar com as situações de forma mais ligeira, né? Então, assim, a gente falava assim, caramba, como é que eu escrevi essa letra tão rápido? Como é que eu consegui raciocinar? Então, isso nos incentivou também ao estudo, né? E, querendo ou não, a gente sempre falava assim, não, eu sou rapper, mas eu quero também estudar, né? Eu quero ter uma vida boa, até porque naquela época também os rappers não tinham uma vida boa, né? Eram poucos rappers que ganhavam dinheiro. Não eram reconhecidos financeiramente. E Goiânia, como lugar do sertanejo, para a gente poder furar essa bolha era muito complicada, né? E quando a gente viu um amigo nosso ganhar um prêmio nacional, para nós foi o ápice. Sim, né? Stefanas. Era o prêmio Rutus, que era o prêmio que premiava os melhores do hip hop no Brasil, e ele ganhou, né? Como na categoria demo. E para nós foi tipo foi assim, pô, o cara que mora na minha rua ganhou esse prêmio nacional. Prêmio nacional. Então, para nós foi um divisor de águas. Então, a gente era muito... naquela época, a gente era gêmeos, 2 jovens negros cantando com músicas... Já era um diferencial de marca ali. Legal e tal, já era um brand, né? E ali a gente conseguiu influenciar muitas pessoas, muito jovens, né? Uhum. Né? Tipo assim, a gente ia num lugar, os caras lá do Ateneu. Então, naquela época que o digital não era tão forte, nossa música ecoava em outros lugares. Exatamente. Então, tipo assim, lembro que uma vez a gente foi no colégio, as crianças cantavam música e escreveu carta pra gente. Quero que esse cara canta de novo aqui. Então, para nós, foi muito impactante. E realmente a gente acreditava que naquela época a gente ia estourar, né? Que a gente ia ficar famoso. Né? E de uma forma cognitiva, ou de forma até exponencial, a gente virou. Porque a gente influenciou muita gente. Com certeza. E aí, posteriormente, quando eu vou para a carreira solo, lanço aquele disco Segredo, ele impactou também muitas pessoas. Várias pessoas do Brasil inteiro escutou. Até, inclusive, quando você foi para a Argentina, levou o CD... Foi. Um cara recentemente me marcou no Instagram. Olha só, falou sabia assim, disso. Você pira? O cara pegou e... Isso foi tem uns 7 anos. O cara postou lá, falou assim, esse disco aqui é muito pesado, muito foda. Caramba. E o cara da Argentina. Eu falei, caramba, mano, que louco. Então, assim, a música, ela não tem barreiras, né? Exatamente. Então, acaba que influencia. Então, a música faz parte da nossa trajetória, né? Eu gosto de rap, eu escuto rap, tanto internacional quanto brasileiro. Não tem como a gente deixar as nossas origens, né? Exatamente. Éder, vocês passaram, ao longo da carreira do escritório, por 3 mudanças de marca, né? E, recentemente, vocês nos contratou a Lime Muniz para desenvolver todo o projeto, né, de rebrand da marca, principalmente porque vocês estavam passando por uma mudança de estrutura, né, e trazendo mais relevância e valor para o escritório. O quanto você considera o impacto do investimento em brand na marca do BPA Advogados? Olha, o rebrand da nossa marca ele trouxe autoridade. Né? A gente já tinha um nome no mercado, mas o rebrand da nossa marca ela trouxe tipo assim, a consolidação. Bom, esses caras são esses caras aqui, né? E como você falou dessa trajetória, antigamente era Alvarenga, Porfírio, depois virou Alvarenga, Porfírio e Vilmar, depois veio Bosco, Porfírio e Alvarenga, né?
Então, assim, para nós foi assim, uma sacada muito interessante, até porque em pouco tempo de BPA, ela já se consolidou no mercado, né? Como um escritório forte, um escritório que tem personalidade, escritório que tem uma... A gente também investiu na estrutura, a gente mudou de local, então a gente tem uma estrutura hoje bacana, né? E a gente conseguiu acessar outras pessoas que a gente não acessava antes. Então, o brand é muito importante nesse sentido, né? De trazer uma consolidação de marca e extrair do melhor desses profissionais. Então, hoje a nossa identidade, graças a Deus, ela é confirmada no mercado em virtude de um posicionamento. Então, eu vejo que é muito importante o profissional investir na sua imagem profissional, imagem pessoal e na sua imagem de escritório, né? Eu acho que essas duas coisas casam muito junto. E o mais interessante é que o povo fala assim, você é Éder Muniz, mas o escritório é Porfiro, mas os dois nomes são fortes. Então, Éder Porfiro Muniz. Então, rede social tá lá Éder Muniz, advogado e tal, mas Porfiro como a marca que vem casar com o nome completo, né? Então, várias pessoas falam assim, você tem 3 nomes fortes, Éder Porfiro Muniz. Então, assim, isso é brand, né? De você trabalhar muito bem o seu nome dentro do mercado de trabalho. Investir nisso, né? E é muito importante, principalmente para os escritórios de advocacia, pensar em investir em brand é justamente em trazer valor e gerar relevância para o escritório. Isso vai trazer resultados de trazer mais clientes, Sim. Criar autoridade e gerar valor para a sua marca. Éder, nós estamos chegando nos nossos finalmente, passou muito rápido. Assim, a gente poderia ficar aqui 3 horas falando só de história da nossa vida, pessoal, profissional, mas o tempo é curto. E a gente tem um momento aqui, que é o momento papo reto, onde você traz uma frase que não é uma frase motivacional, é uma frase, aquela frase doa que doer, mas que precisa ser dita. Que frase seria essa? Não se iluda com o mundo das redes sociais. A vida é muito mais real do que você imagina, né? Então, você tem que viver, seja primeiro, para depois mostrar quem que você é, né? No secreto, você tem que ser uma pessoa resiliente, pessoa que é focada, e as pessoas vão conseguir extrair isso de você. Quando você se postar na rede social, as pessoas, não, realmente essa pessoa é o que ela está falando. Ou seja, autenticidade. Autenticidade, exatamente. Maravilha. Éder, doutor Éder, meu irmão Éder, quero te agradecer pela sua presença, papo riquíssimo. Espero que aquilo que a gente conversou aqui hoje possa agregar e gerar valor para muitos profissionais da área do direito. E só tenho a agradecer a você, admiro a sua vida, admiro você como profissional, né, como família. E é isso, muito obrigado. Eu que agradeço. E interessante também, Cleber, um ponto que a gente deve colocar, porque Sim. As pessoas, talvez elas ficam só focadas no trabalho, né? Elas querem só ganhar dinheiro, mas elas esquecem de outras coisas. Eu acho que um dos pontos principais na vida de um homem, né? Eu falo principalmente para os advogados, primeira coisa, você tem que ter em mente a Deus, você tem que ter Deus como base, porque você tem que enriquecer espiritualmente, né? Outro ponto, você tem que ter uma válvula de escape. Você tem que gostar de ir no estádio, né? Eu mesmo gosto de ir no estádio, igual sou atleticano, sou corintiano. Infelizmente. Sofredor, né? Mas isso faz parte. Quando você vai no estádio, você extravasa, você vê outro mundo. E também gosto também de viajar, acessar outras culturas. Eu acho que isso é uma válvula de escape para o profissional, porque às vezes a gente fica tão focado no trabalho, só pensando em ganhar dinheiro, a gente esquece de viver, né? E a vida também é complementada por essas outras questões, né? Então é importante também a gente também investir nessas outras questões. Ter bons amigos. Ter bons amigos, né? Fazer uma resenha, ir pro churrasco. Ir no Mossoró, de vez. Ir no Mossoró, tomar um cappuccino. Isso faz parte da vida. Então, invista nisso, porque isso é importante, né? Você investir na sua família, investir no seu lazer, ir no estádio, no futebol. Aquilo que você gosta de fazer, que não tem nada a ver com a sua profissão. Isso também faz você ser uma pessoa bem mais leve. Maravilha. Bom, chegamos ao fim a mais um episódio do nosso BMV Cast, Brand mais Vendas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E lembre sempre, marcas fortes vendem mais.